Salmo 122. Eu vou pedir para a Érica fazer a leitura. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. O que te chama a atenção? O que você destaca ou qual dúvida que você tem? Fala, Josias. É sobre o 8 e o 9. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu nome. Eu sempre leio isso aqui e não entendi muito. Josias, lembra que ele fez a peregrinação, né? Ele fez a viagem e agora no 122 ele está chegando em Jerusalém. Ele se admira com tudo que ele vê lá, tá? E no 8 e no 9 ele está pedindo que aquele local seja próspero. O que ele está reconhecendo? Que quando a prosperidade no governo, os palácios aí é o governo, quando o governo é próspero, a nação é próspera. Né? Quando há sabedoria dentro do palácio, a nação também vive um período de sabedoria, né? Usufrui a bênção dessa sabedoria. E ele ora pelos irmãos dele, os que foram com ele na peregrinação, pelos amigos que ele está encontrando lá. Quando ele chega lá, tem gente de todos os lugares, né? Aí fala, deixa eu ver, tem um versículo que ele fala que ele tem gente das 12 tribos ali, de todas as tribos. O verso 4, para onde sobem as tribos do Senhor. Então ele está encontrando os parentes, os familiares e os amigos ali nesse local ali. E aí ele fala, para que isso continue acontecendo, precisa ter uma coisa, tem que ter paz. Então ele ora, no versículo 9 ele fala, por amor à casa de Deus, eu buscarei o seu bem, que é a paz e a prosperidade desse local. Entendi. É que eu achei que era para, assim, dentro da casa, que não deixa de ser também, né, se for, né? Você diz na casa... Dentro do lar. Dentro do lar. Dentro do lar. Não. Aí a casa que ele está se referindo aí é a casa de Deus mesmo. Ele está falando do templo mesmo, né? Propriamente dito. Entendi. Né? Mais alguém? O número 2, com os nossos pés parados dentro das suas portas, ó Jerusalém, é pela admiração de quando eles chegam, impacto do que ele viu? Exatamente. Ele lembra que ele acabou de fazer a jornada, passou por todos aqueles perigos lá, enfrentou tudo na estrada, agora ele entra na cidade e ele fica admirado com o que ele vê. E aí é como se ele estivesse conversando com a cidade, né? Ele fala, olha, meus pais estão aqui, eu estou admirado contigo, Jerusalém. É como se a cidade fosse uma pessoa para ele aí, né? E aí ele fala que ele está ficando admirado por isso. A grandeza que ele viu, né? É de tudo que ele viu, exatamente. Mais alguém? Eu fiz um negócio aqui, vou ter que desfazer. Pera aí, gente. Pastor? Diga, Carlinhos. A gente está falando da viagem toda, os perigos, né, que teve no capítulo anterior. Nesse ele está se alegrando, né? Aí agora eu estou pensando aqui, ele vai ter que voltar, né? Passar por tudo de novo, Carlinhos. Passar por tudo de novo. Né? Mais ninguém?
Demorou. Pastor, eu quero compartilhar o número 3. Sim. Eu quero trocar Jerusalém com o Brasil. Isso é possível, né? Brasil vai estar edificada como uma cidade bem sólida. Eu quero dizer assim, que o Brasil está edificado, entendeu? Uma cidade sólida, entendeu? Eu estou falando assim, cada momento que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Você quer essa solidez. Essa solidez. Você quer essa solidez. Nada vem atrapalhar o que está sólido no nosso Brasil. E o que aconteceu hoje não vai atrapalhar em nada, nem na presidência, nem vítima, que já estão falando por aí, entendeu? Nós queremos um país sólido, o Brasil próspero. Amém. Amém. E o sentido é esse mesmo, Dai. O sentido do salmista é esse mesmo. Mas alguém quer destacar alguma coisa ou tem dúvida nesse salmo? Nossa esposa do Dário parece tanto com a tia Mentinha. Eu olho para ela e eu vejo tia Mentinha. Volta pro culto, Alessandra. Eu tinha que falar. Volta pro culto. Vamos lá. Antes da gente passar propriamente aí no salmo, né, esmiuçar o salmo, tem algumas coisas que a gente precisa, algumas considerações que a gente precisa saber e conhecer, né, a respeito desse salmo. Deixa eu só ajustar minha tela aqui para poder ver vocês direito. Só um pouquinho. Ok. Esse salmo descreve o amor de Davi e o amor dos peregrinos por essa cidade. Por isso que ele vai colocando, ele vai dizendo, admirando a cidade ali, né? Mas tem umas coisas interessantes. Foi Davi quem conquistou essa cidade. Essa cidade pertencia a uma nação chamada Jebuseus, né? A cidade é a cidade de Jebus, e ele conquista os Jebuseus, toma a cidade, passa a morar nessa cidade e depois ela se torna aí a capital do reino. Tá? O Salmo é escrito por Davi. O que a gente viu na quarta-feira, o 121, não tinha indicativo de quem escreveu. Esse está dizendo, Salmo de Davi, davídico. Tá? Só que Davi é escrito por ele e ele era usado nas peregrinações. Mas tem uma coisa interessante. Davi nunca precisou de fazer uma peregrinação para Jerusalém, porque ele morava lá. É como dizer, quem mora em Brasília não precisa viajar para Brasília, não faz sentido, a gente mora aqui, né? Ninguém viaja para sua própria casa, né? Mas ele escreve e isso depois vem ser usado para os peregrinos, né? Na chegada lá em Jerusalém. No reinado de Davi, o tabernáculo e a arca da aliança foram transferidos para Jerusalém, certo? Então o povo ia para lá para adorar a Deus e eles faziam adoração no tabernáculo, porque o templo só vai ser construído por Salomão, vocês se lembram disso, né? Então só na época de Salomão, só a partir de Salomão, a partir do 8º ano do reinado de Salomão é que o templo fica pronto e ele começa a se adorar no templo. Salomão toma posse, ele passa praticamente um ano, depois de praticamente um ano ele começa a construção leva 7 anos para ser concluída aí, né? Outra coisa interessante, o que o salmista está colocando aí é que Deus determina um lugar para adoração, né? O povo naquela época lá, o povo vivia, tinha altar para todo lado, tinha gente adorando de forma errada, adorando a falsos deuses, e Deus chama o seu povo, e lá lá em Êxodo 25:8, Deus fala para Moisés: eu vou escolher um lugar para ser o local de adoração. Ele definiria o local, o templo e depois o tabernáculo. Deus mesmo definiria a forma que seria adorado. Tá? Ele vai falar das festas, dos sacrifícios, dos sacerdotes e os levitas ali. Tá? E isso é interessante porque a gente pensa que a gente pode adorar a Deus do jeito que a gente quer, né? Não, se for de coração, o que é que tem? Ele está fazendo de coração, é para Deus.
Deus define como ele deve ser adorado. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus determina. Senão ele não recebe adoração. Senão ele simplesmente fala, você está adorando qualquer outra coisa menos a mim. Ele é quem define. Então ele define a festa, o sacrifício, os sacerdotes, os levitas. Ele define o critério e ele coloca o critério de como deve ser adorado. Você vai pegar no Velho Testamento ali, o livro de Levíticos e alguns outros, você vai vendo Deus falando, é assim que tem que ser a adoração, é assim que eu quero que vocês me adorem. Tá? Tudo isso para que o povo não fosse tentado a adorá-lo de qualquer jeito, de qualquer forma, ou imitando as nações pagãs. Lembra o que aconteceu quando Davi colocou a arca em cima de um carro de boi para transportar para Jerusalém? O que aconteceu? Vocês se lembram? Conforme o carro de boi ia andando, passou no buraco e a roda bateu, a arca ia cair. Uzá encostou na arca para apoiar para a arca não cair e Deus fulminou Uzá por uma única razão. Não era assim que se apresentava diante de Deus. Como é que deveria ser transportada a arca? O transporte da arca também era uma forma de adoração. Tinha que ser os levitas a pé segurando ela pelas varas que prendiam ela para o transporte. Ela tinha 2 varas, 2 varões que passavam nas argolas, um de cada lado, 4 homens, 4 levitas deveriam fazer o transporte. Deus está falando para eles, não é de qualquer jeito. Não adianta você falar, vou chegar na presença de Deus, estou fazendo de coração, Deus vai entender, Deus vai receber. Ele está falando, não é assim. Não é só a boa intenção sua, há critérios, há formas, há o jeito certo para a gente nos colocar na presença de Deus e nos aproximar diante dele. Os pagãos faziam o culto de várias maneiras, e Deus fala, não é desse jeito que eu quero que vocês trabalhem, que vocês me adorem. Há uma coisa interessante aí, quando a gente observa os detalhes do Salmo. Deus não sugere que o povo se reúna para adorar. Ele faz uma convocação solene. Ele fala, vocês vão se reunir primeiro no tabernáculo, e é lá que eu vou receber a adoração, e depois no templo, e ele fala, é lá que eu vou receber a adoração. Não era em outro lugar, e não era quando eu quero, é quando Deus determina que a gente se reúna para adorar. Ele é quem nos chama, Ele é quem nos convoca. A coisa mais importante naquela cidade era o templo, era a casa de Deus ali, o lugar onde se manifestava a Shekinah. Abre o microfone. Para que vocês estão de máscara? Pergunta básica. O que é a Shekinah? Joaquim? A glória de Deus. A glória de Deus. Como é que ela se manifestava, Joaquim? Era com poder, brilho, grande manifestação dentro do tempo. Inclusive com o brilho no rosto de Moisés do passado. O primeiro sinal da Shekinah, a manifestação da glória de Deus, a gente começa... É engraçado que Shekinah é um nome moderno, tá? Você só vai encontrar ela depois que a Bíblia é atual, não é do período bíblico. Mas a expressão representa a manifestação do poder de Deus na tenda e depois no templo, quando a nuvem vinha sobre o templo e sobre a tenda ali. O texto fala que a casa se encheu de fumaça, lá na inauguração do templo. Fala que com Isaías também, o local onde ele estava ali no Santo dos Santos se encheu de fumaça. Essa fumaça é a nuvem que chama Shekinah, que é a glória de Deus. Mas você não vai encontrar a palavra Shekinah no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, porque é uma palavra formada posteriormente. É interessante isso, Mas eles iam para o templo querendo ver a glória de Deus se manifestando ali. Ver a nuvem descer e pousar ali para eles saberem, Deus está aqui nesse local, e Deus realmente fazia isso naquela época. Tá? Vamos pensar na estrutura do Salmo.
A gente pode dividir esse salmo em 4 partes. Marca aí na sua Bíblia aí para você fazer a separação. O versículo 1 é a primeira parte, é uma expressão do sentimento do peregrino, do salmista. A segunda parte é nos versículos de 2 a 5, a admiração pela cidade. Depois, nos versículos de 6 a 7, é o que eles desejavam a cidade. Tá? E no versículo 8 e 9 é uma decisão que o peregrino ali toma, mas é uma decisão em forma de oração. No versículo 6 e 7, até o versículo 7 ele está falando, no 2 a 5 ele admira, no 6 e 7 ele fala, orem, orienta o povo, vocês têm que orar por aqui, vocês têm que orar por isso, vocês têm que orar por aquilo. Mas no 8 e 9 ele fala, eu estou orando agora, eu começo a orar. Observa aí na tradução que você tem, na sua Bíblia, que nos versículos 8 e 9 é ele, o salmista falando, é ele orando, é ele levando o seu pensamento a Deus. E nos versículos 6 e 7 é ele pedindo para que os outros orem. Né? É um crescente, assim, ele fica admirado com o que ele vê, ele fala, a gente tem que orar por isso. E daqui a pouco ele fala assim, peraí, eu sou parte desse grupo, se tem que começar a oração, eu sou responsável, eu assumo, eu tomo uma decisão, eu vou orar pela paz dessa cidade. Né? Vamos começar a caminhar, então, vamos lá para o versículo 1. Eu tenho 2 traduções aqui, deixa eu pegar elas aqui só um pouquinho. Essa que está aí, que está na tela de vocês, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, certo? Alguém tem tradução diferente aí? Alguém tem alguma tradução diferente? Olha aí na sua Bíblia, se está, alegrei-me quando me disseram. Meu é igual. É igual. Quem tem a NVI? Igual. A NVI diz assim, alegrei-me com os que me disseram. Não é quando, é com os que. Né? E a outra tradução é, alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante que, independente da tradução, o resultado é o mesmo. Eu fico alegre quando eu vou à casa do Senhor, eu fico alegre quando me convidam para ir à casa do Senhor, e eu fico alegre porque eu vou à casa do Senhor. Né? A palavra do hebraico aí que faz a tradução dá a opção das 3 formas, e todas as 3 não são contraditórias, todas as 3 são complementares. É muito bom estar na casa de Deus. É isso que ele está falando. Né? Quando eu vou, porque eu vou e com quem eu vou, é muito bom estar na casa do Senhor. Há uma questão que a gente precisa considerar. Por que ele está tão alegre por receber esse convite, por essa oportunidade de ir à casa de Deus? Agora não, a gente está passando por um período de quarentena. Mas normalmente, quantas vezes nós temos a oportunidade de ir à casa de Deus, que há culto na casa de Deus regularmente? Vamos contar? Aqui no nosso caso, segunda-feira, quarta-feira e no domingo, de manhã e no domingo à noite. Nós temos 4 oportunidades por semana, né, para você poder falar, me alegrei porque eu vou na casa do Senhor, apesar de que uns não vão. Né? Mas a oportunidade está dada. Aqui, ele tinha 3 oportunidades por ano. Ele só podia ir à casa do Senhor 3 vezes ao ano. E quando ele ia, tinha uma multidão lá. Né? Era a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das primícias, ou também chamada de Pentecostes, né? Que era a festa das primeiras colheitas ali. Você está entendendo a alegria desse cara, porque só podia ir 3 vezes adorar a Deus no ano, e ele falou, chegou a hora, está na hora de eu ir, eu vou poder ir à igreja. Nós estamos há 30 e poucos dias sem ir à igreja,
E eu, pelo menos, estou contando a hora de chegar o domingo. Né? Não vamos poder descer do carro, mas a gente vai estar lá. Né? Vamos estar na casa que Deus nos deu, e isso é bênção para todos nós. Né? E essa é a alegria que ele expressa aqui, por isso que ele está falando. Esses momentos eram aguardados ao longo do ano inteiro, para eles poderem ir à casa de Deus, porque lá na casa de Deus é onde ele ia receber o perdão dos seus pecados, para ele e para os seus familiares. Era lá na casa de Deus que ele ia poder adorar a Deus e ouvir e louvar junto com os levitas, cantando. Lembra que Davi organizou os levitas, de forma que tinha levita que tocava, tinha levita que cantava, havia coro, havia instrumentos sendo tocados, isso, ele chegava lá e isso era prazeroso de ouvir, como é prazeroso nós podemos nos reunir e glorificar a Deus e louvar a Deus juntos. Tá? Ver aqueles corais ali no templo, né? Aquele momento para ele era aguardado, porque era tempo de agradecer a Deus por tudo que Deus havia feito ao longo do ano, por todas as bênçãos que ele havia recebido. Por isso é que havia tanta alegria, tanto júbilo de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a hora de ir à casa do Senhor. E aí era a festa acontecendo, era momento de muita alegria para isso estar acontecendo. No versículo de 2 a 5, ele vai admirar a cidade, né? Tudo que a cidade possuía. Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século, final do primeiro século, ele é um general romano, e depois da destruição que o exército romano faz na cidade, entra e destrói tudo, Flávio Josefo começa a escrever a história dos hebreus. Né? E ele fala que era maravilhoso chegar na cidade de Jerusalém, você subindo o morro, você via o morro do alto, e era tanto granito branco e ouro, que você pensava que o morro estava coberto de neve, quando na verdade estava coberto de prédios feitos de granito branco ou mármore e de ouro. Né? Ele falava, só não pensa que é um monte nevado, porque você vê a quantidade de ouro refletindo sobre a luz do sol. Agora tu imagina tudo isso ali acontecendo, né? Agora, pensa assim, eles, depois de uma jornada difícil, lembra dos perigos da estrada, dos perigos que eles tinham na viagem, o peregrino ficava maravilhado quando ele entrava e botava os pés na cidade. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Como diz a NVI aqui no versículo 2. Ele olha as construções, ele escuta os hinos cantados pelos levitas, ele vê a beleza da construção do templo, ele vê o ajuntamento, aquele monte de pessoas indo com o mesmo objetivo, adorar a Deus, vindo de todos os lugares, representantes das 12 tribos de Israel. Ele olha para tudo isso e fala: eu estou aqui, meus pés estão pisando, eu estou podendo ver a cidade santa. Acho que era uma cena fantástica, maravilhosa de se ver. E aí, lá no verso 3, ele fala aquilo que o Dário colocou. Na minha tradução aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho, Jerusalém que está construída como uma cidade compacta, né, na revista e corrigida, e na NVI ele fala numa cidade firmemente estabelecida. O que ele está falando? Ele não está falando de fundamento de construção. O peregrino observa a estrutura, o urbanismo da cidade, como a cidade foi construída, como ela foi planejada, a beleza das ruas, como as casas foram construídas, a beleza do templo. O peregrino observa o zelo que as pessoas tinham com aquele local ali, e ao olhar toda aquela organização, todo aquele zelo, ele adora a Deus, porque aquilo tudo fez ele levar o seu pensamento a Deus e adorar. Aí no verso 4 ele fala: para lá sobem as tribos. E aí vem uma pergunta, libera os microfones, João. Vem uma pergunta que eu quero que você considere. Por que
sua igreja é boa? Por que as pessoas devem ir para a sua igreja? Por que você deve falar, olha, vai na geração eleita? Por que você acha que as pessoas, qual a razão que você tem para falar, vale a pena ir adorar a Deus comigo na minha igreja? Qual o argumento que você tem para você, para apresentar aos outros? Um de cada vez. Eu falo que na nossa igreja nós estudamos a palavra de Deus, que as palavras que nós recebemos são palavras bem estudadas, bem colocadas, de forma que as pessoas entendam, que for da Bíblia como um todo, e não só de um tema especificamente, que hoje as igrejas, muitas delas só tem um tema, né, ou prosperidade, ou cura, ou aquilo, e a gente aprende os fundamentos da fé mesmo, os fundamentos do que é ser cristão. Eu acho que uma das coisas que se destaca na nossa igreja é esse zelo pela palavra. Amém. Josias levantou o dedo ou estava só se coçando? Não, eu levantei. E eu, além do, como a Lu falou, o zelo da palavra é a música, né? Eu mesmo sou apaixonado pela música da igreja e eu falo para os outros, né? Não, lá na minha igreja, lá o louvor é muito, muito bom. Amém. Amém. Por que você fala, qual a justificativa que você dá para uma pessoa se convencer aí na sua igreja? É uma família que adora, louva o Senhor, é pequenininha, mas é aconchegante, é amorosa, né? Tem carinho, tem zelo, né, com o ensinamento da palavra. Eu acho isso muito importante. Amém. Mais alguém quer falar? Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Apesar de eu não ser daí, eu falo assim pela minha aqui. Eu acho que é a estrutura física da igreja, é o cuidado, é o conforto, é o louvor, é a palavra. Acho que isso tudo é um conjunto que atrai para que a gente possa estar ali glorificando, louvando. É tudo. Ótimo. Vamos ver o que o salmista coloca? Olha lá. E eu falo que Pode falar. o John nunca tinha ido numa igreja evangélica. A primeira igreja evangélica que ele botou o pé foi na sua, né? Na de vocês. E ele ficou assim, muito encantado. Apesar de não ter paredes, era só tenda, né? Eu não sei se ainda é. Ainda é. E pelo coronavírus vai demorar um bocado. Ele ficou assim, muito encantado, não só com a estrutura, mas com todo o cuidado, na hora da ceia, a oração, a interação, a troca da comunhão entre um e outro. Ele nunca tinha visto isso, nem do outro lado do mundo, ele nunca tinha participado dessa forma, de cultuar a Deus. A dificuldade é que ele voltou para os Estados Unidos e falou para a filha dele assim, você tem que procurar uma igreja batista, porque tem pomar, tem árvore, tem até hortinha. Achou que toda igreja batista ia seguir o mesmo padrão. O que o salmista coloca? Por que ele fala, vale a pena ir, vale a pena, eu me alegro de estar aqui, por quê? Porque ali naquele local havia zelo pelas coisas do Senhor. Havia união, havia uma busca por santidade e naquele local ele podia ver Deus agir e podia ser instrumento para Deus agir através dele na vida de outras pessoas, né? Ele olha, e a gente vê isso nesse salmo, essa alegria dele falar, olha só, eu estou feliz com o que eu estou vendo, eu estou feliz de estar tendo contato com Deus e estou feliz de estar podendo ser bênção na vida do meu irmão, né? Ele admira a cidade, ele admira a união, a reunião ali, o agrupamento, ele estimula os outros à comunhão com Deus, pedindo para que as pessoas orem, e ele se deixa ser usado como instrumento de Deus, orando pelos outros e pela cidade ali, né? No versículo 5,
ele fala aí sobre os tronos de justiça. Como é que está aí na sua Bíblia? Na NVI está tribunais de justiça e os tribunais da casa real de Davi. Como é que está na sua tradução? Trono também? O que são tronos de justiça aí e palácios, tribunais da casa real que ele coloca aí? Ele está passando, ele entra na cidade e ele está vendo ali o palácio real. Ele está vendo o local de julgamento. E a declaração que ele faz é aqui que se faz justiça. É daqui que procedem as leis justas que vão dirigir o nosso país. É aqui que se define o que é certo e o que é errado para a nossa nação. É bom que a gente lembre que naquele período a gente não tinha poderes separados como nós temos hoje. Legislativo, judiciário e executivo. Todos esses três estavam juntos em um só, que era no rei. Né? Você tinha até os juízes, mas todos os juízes respondiam ao rei. E aí quando ele passa diante do palácio real, ele fala, é aqui que se manifesta a justiça de Deus. É daqui que as leis justas saem para dirigir e governar, né, o povo de Deus aí nesse local todo. E aí ele continua nos versículos 6 e 7, e aí ele começa a desejar coisas para a cidade. Tá? O pensamento dele é elevado a Deus no sentido de desejar coisas às cidades. E era um tempo de muitas guerras. Você vai lembrar que a história de Davi, Salomão foi um período de paz, mas de Davi, e depois de Davi, Roboão e os reis, depois do reino dividido, todos tiveram muitas guerras ali. Tá? E quando o salmista entra dentro da cidade, ele ora pela paz da cidade, porque somente na paz pode haver prosperidade e segurança. Não existe prosperidade e segurança quando nós estamos em guerra. Né? Enquanto estamos em guerra, a vida é difícil, as situações se complicam, todos os recursos são voltados para a guerra. Mas é no período de paz que nós podemos ter segurança e prosperidade. E no verso 7, ele fala uma coisa que vale muito para os dias de hoje, que foi aquilo que a Alessandra começou a falar, perguntar aí logo que ela entrou na live. Ele ora pela paz dentro dos muros de Jerusalém. Ele ora pela paz fora, mas ele ora pela paz dentro dos muros de Jerusalém. O que ele está querendo dizer? Paz dentro dos muros. Eu já vou dar cola não, vou tirar aqui para não dar cola. Demora pra caramba. Ainda está lá. Alguém arrisca? Ninguém arrisca. Ela era muito atacada. O Mateus está falando, porque ela era muito atacada? Ela era muito atacada. Mas o ataque vinha de fora. Mas aqui ele está pedindo paz. Oi? Não entendi. Aqui ele está falando dentro dos muros. Paz dentro dos muros. O que ele está falando? Literalmente, pastor. Literalmente isso. O que ele está pedindo? Ele está falando que existem inimigos externos. Sim, os que vão atacar os muros. Mas dentro dos muros existem conflitos internos. E é isso que a gente está vivendo. Hoje a gente está vivendo um exemplo disso. De conflitos internos que podem nos destruir de dentro para fora. E ele pede a prosperidade, então, para acabar a paz. Ele pede a paz para que não haja esses conflitos externos e internos. E ele vai no versículo 7 também pedir outra coisa que é interessante. Prosperidade no palácio. Porque no governo aqui, né? Porque um governo próspero, a nação vai ser abençoada. Um governo onde não há prosperidade, a gente não vai ser abençoado. Não existe um governo pobre e um povo rico. Né? Existe ao contrário, um povo pobre com um governo enriquecido. Mas prosperidade vai começar no palácio. Se houver justiça no palácio, a prosperidade chega a todos os cidadãos
daquele reino. E é isso que ele pede: paz nos muros e prosperidade ali no palácio, né? No versículo 8 e 9 ele toma então uma decisão e ele faz dessa decisão uma oração. No versículo 6 e 7 ele pede para os outros orarem, né? E agora ele assume diante de Deus um compromisso de orar. Por quem que ele ora? Ele ora por seus amigos e irmãos, ele ora pela paz na cidade e para que os conflitos cessem, tanto os conflitos internos quanto os conflitos externos. Ele ora pela casa de Deus e por um compromisso pessoal com o Senhor, dele e de todos aqueles que lá estiverem. É como se ele estivesse orando: olha, todo mundo precisa de uma mudança. Essa mudança precisa começar em alguém, e ele fala: pode começar em mim, mas todos nós precisamos ser transformados para estarmos diante da presença de Deus com interesse de coração. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: o que isso tudo tem a ver comigo? Porque a gente está o tempo todo se referindo a Jerusalém, os hábitos, os costumes, o templo de Jerusalém, tudo está lá. O que isso tem a ver comigo? Olha, as festas, as peregrinações, os sacrifícios, os rituais, tudo isso era apenas sombra do que Deus havia reservado para os seus filhos. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, fala assim: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou que bebem. Ele está falando de leis e costumes lá do Antigo Testamento. Ou por não celebrarem certos dias santos, ou as cerimônias das luas, ou os sábados. E aí ele vai concluir dizendo: porque essas coisas são apenas sombra da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Assim Paulo vai orientar a gente. É como se ele estivesse falando assim: tudo isso que o Salmo descreve aponta para Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus, mas hoje você sabe. A gente olha para o Salmo, tem muita coisa a aprender no Salmo. A alegria de estar na presença de Deus, mas nós temos que entender que nós celebramos a presença de Deus em qualquer lugar que nós venhamos a estar. 800 anos depois desse Salmo, depois de escrito esse Salmo, é que Jesus nasce. Ele vem para cumprir toda a lei e todo tudo que os profetas anunciam ali. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, peraí. Não, eu não vi aqui do lado de cá. Hoje a gente não precisa mais ir a Jerusalém para adorar, né? Aliás, João 4:23, que é aquela cena de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço, ela pergunta: onde eu devo adorar? É em Jerusalém ou é em Samaria? Dois pontos, dois centros de adoração que existiam ali, um no reino de Judá e o outro no reino de Israel, né? A resposta de Jesus: nem num lugar, nem no outro. Aonde a gente deve adorar? A resposta dele é: mas está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, não num lugar mais específico. Lembra que Deus tinha escolhido um lugar só? Agora ele está falando: o lugar de adoração é dentro do seu coração. É você que tem que adorá-lo em espírito e em verdade, com a profundidade, não de um ritual sendo cumprido, de uma obrigação religiosa, mas com a inteireza de coração. Irmãos, é uma bênção a gente ter o local que a gente tem para adorar. Lá na chácara a gente tem árvore, tem pomar, tem lugar para as crianças brincarem, tem frutas, tem muita coisa boa. Tem área de convivência, mas hoje a igreja não pode se reunir fisicamente nesse local. E o nosso local de adoração é aqui, na nuvem, na internet, no aplicativo. Ou talvez a gente pudesse, se fôssemos pentecostais, ia falar na Shekinah, na internet agora, né? Na nuvem de Deus, porque aonde está o povo reunido, ali há a manifestação do poder de Deus. 1 Coríntios
13, 1 Coríntios 3, 16 diz: vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A gente não precisa ir mais para Jerusalém, até porque o templo não existe mais. Hoje nós somos pedras vivas, é assim que diz 1 Pedro 2,5, vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Lembra que quando o peregrino chegava lá, ficava maravilhado com a construção? Lembra de quando Jesus entra com os discípulos, quando eles estão saindo, um dos discípulos fala assim: veja, Jesus, com quão grandes pedras maravilhosas que esse templo foi construído. Essas pedras hoje somos nós. Jesus olha para a gente e a expressão ainda é a mesma. Veja como essas pedras que estão me servindo, pedras vivas agora, que edificam um templo espiritual, são lindas. Veja como é lindo quando a gente obedece a Deus, faz a vontade dEle, quando a gente louva com interesse de coração, quando a gente abandona o pecado, quando a gente rejeita as coisas do mundo para poder estar mais perto de Deus, nós nos tornamos pedras melhores, mais bonitas para a honra e glória do Senhor. Vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. É maravilhoso ver isso na palavra de Deus, ele olhando para nós e mesmo na nossa condição de pecador, ele fala: eu estou disposto a te santificar se você quiser se tornar essa pedra viva para a edificação da minha casa, da minha morada, né? Para concluir, eu quero deixar algumas coisas para a gente considerar. Primeiro alegrem-se com o privilégio que nós temos de cultuar a Deus com os nossos irmãos. Seja através dessa ferramenta do Zoom, seja no nosso estacionamento no próximo domingo, seja da forma como Deus nos permitir, mas se alegrem em estar juntos. Não deixe de orar pela igreja, e eu não estou falando aqui de construção, de pedra, de tijolo, eu estou falando de igreja, corpo de Cristo. Não deixe de orar pela igreja, corpo de Cristo, porque como nós falamos no início, nós estamos tendo essa possibilidade, mas muitas igrejas não vão ter a possibilidade de se reunir aqui no DF, porque não tem condições para fazê-lo, né? Busque o seu bem, o bem do corpo de Cristo, da igreja de Deus, né? Trabalhe para o seu fortalecimento e convide outros para participar dessa bênção. Se você entende que a sua igreja é bênção para você, não seja egoísta. Compartilhe essa bênção, leve outros, traga outros para juntos podermos adorar. Amém?